Pai, tomar nas tuas mãos a minha vida. Que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que o Senhor quer. Que eu possa tomar nas suas mãos o coração de cada um aqui. Abre os ouvidos espirituais, Senhor. Quebramos agora no mundo espiritual toda barreira, todo impedimento, Senhor. Para que a tua palavra tenha livre curso aqui nesse lugar, Pai. Para que a tua palavra nos invada de uma forma poderosa, transformadora, reveladora, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Deus, repreendo toda enfermidade, repreendo, Deus, todo cansaço dentro do trabalho, Deus, toda indiferença, nós quebramos em nome de Jesus, porque nós queremos que o Senhor se manifeste aqui, com toda a tua graça, com todo o teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Glória a Deus. Eu queria começar essa mensagem refletindo sobre algumas coisas. Eu já participei de várias campanhas, né, do jejum de Daniel. Eu participei de outras campanhas. Nossa igreja tem uma época, ela fazia campanha de 40 dias de jejum. A igreja que nós estávamos. E como a gente fazia isso atrelado aos eventos que nós fazíamos no encontro com Deus, então isso acontecia 3 vezes no ano. Então, 3 vezes no ano nós tínhamos 3 períodos de 40 dias. E chegou a ter 4. Eu digo, pastor, meu Deus, eu estou passando quase metade do ano jejuando. Que bom. Mas eu queria que nós pensássemos algumas coisas, eu queria que a gente refletisse, querido, sobre essa campanha, sobre o impacto dela, o depois. O que acontece conosco depois desses dias? O que acontecerá conosco? Eu queria contar uma historinha para vocês. Em 1996, se não me falha a memória, eu estava dando lar na Lausanne. E um dia, nós precisamos fazer lá umas camisetas para uma escola bíblica, uma coisa assim. E ficou eu e o pastor, na época, fazendo as camisetas, até tarde da noite. Terminamos tarde, quase meia-noite. Descemos, estamos fechando a igreja. E a igreja ficava bem em frente, eu não sei quantos vocês conhecem, o supermercado Berga Mais agora, né? Já até mudou de nome de novo, parece. Bem na frente do supermercado. E a rua do supermercado, ela faz uma curva. Ela vem lá da parte de cima, faz uma curva ali e termina a rua ali. E a igreja ficava bem na frente. Então, quando estamos fechando a igreja, escutamos o barulho de um carro vindo. Só que não era um carro, o carro não estava muito bem, pelo barulho dele. Ele vinha, era uma Brasília. Não lembro como é que é o motor de Brasília, o barulho dele. Mas assim, ó. A gente parou assim, ficou olhando, ver o que virava a esquina. A esquina na curva, né? Aí quando vira a Brasília, olha a Brasília branca. E quando chegou bem na nossa frente assim, parou. Parou, o vidro baixou, e uma irmã da igreja botou a cabeça para fora e falou o seguinte: ai, fiquei sem gasolina. É uma irmã da nossa igreja que estava vindo com o carro. E parou bem na frente da igreja. Conclusão, nós estamos socorrendo, tem um poço, comprando gasolina para ela, botamos no carro e ela foi embora. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque ela ilustra, de certa forma, o que nós fazemos às vezes com eventos iguais a este. Tanque de carro não é para andar na reserva. Nós temos um péssimo hábito de fazer isso, mas não é para andar na reserva. Isso até estraga a bomba de gasolina, né? Danifica a bomba e coisas assim. O ideal é que ele sempre tenha bastante combustível ali. Não precisa estar cheio, mas tem que ter pelo menos meio tanque. E isso garante que ele vai sempre estar tranquilo para andar, para atingir, com meio tanque, 20 litros, uns 200 quilômetros, dependendo da situação, ele vai. Não vai ter problema.
garantindo que Ele vai sempre poder mudar. Mas às vezes, nós parecemos carros que só andam na reserva. De vez em quando acaba. Aí acaba onde? Acaba no domingo, normalmente, a gasolina. Aí a gente vem aqui e roda mais uma semana. Vai chegando no sábado, passa aqui na frente. Aí vem aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E vai de novo. Entenderam? Eu queria falar um pouquinho, pedir refletir algumas coisas sobre essa questão. Oração e jejum. Eu estou dizendo que campanhas são erradas que não se deve fazer. Não é isso. Porque nós encontramos algumas coisas interessantes no Velho Testamento. Ou até mesmo na igreja do Novo Testamento. Você sabia que os judeus, eles tinham o hábito de orar regularmente, todos os dias, em certos horários? Regular, eles oravam. Não era uma coisa que eles tinham que se obrigar a fazer, não. Era a prática. Quando você pega Atos 3, por exemplo, Pedro e João, eles estavam subindo para onde? Para o templo, a oração. Eles tinham as atividades deles, mas eles iam orar. Eles tinham os dias de jejum regulares. Eles faziam isso, não era num período, eles faziam isso normal, era o estilo de vida deles. Mas, quando Pedro é preso, o que nós vemos no Novo Testamento? Que a igreja se reuniu e fazia intensa oração por eles. Ou seja, aquela igreja que já orava, que já jejuava, de repente parou, e vamos dizer assim, né? E fez uma campanha para que Pedro fosse liberto da prisão. E ele foi. Deus mandou um anjo lá, e aquele relato, né? Eu gosto muito de ler o relato quando o anjo tira o Pedro da prisão. Tira ele lá. Ninguém vê nada, o time de manhã está tudo fechado, só Deus nos dá umas coisas dessas. Então, quando precisavam, eles sim faziam os seus momentos de oração. Se a gente encontra o rei Josafá lá no Antigo Testamento, de mesma coisa, eles tinham o templo, eles oravam, eles faziam sacrifícios, era a vida normal deles, mas de repente pintou o inimigo no horizonte, e ele chama todo mundo para jejuar, conclama ajudar o reino todinho, o reino ora, o reino jejua, e quando chega no dia da batalha, Deus fala para eles, pega, vai os levitas cantores da frente, e vão louvando a Deus, e o inimigo cai. Aleluia! Então, tem momentos onde nós precisamos acirrar a nossa busca, acirrar o nosso jejum, é normal. O que não é normal é passar esses momentos especiais que Deus nos dá, a oportunidade de fazer, nós tirarmos o pé. Isso não é normal. Ou seja, passados os 21 dias, o que tem que acontecer conosco? Nós temos que continuar no mesmo ritmo, com as mesmas coisas, com a mesma prática, do mesmo jeito. Eles queriam que pensasse um pouquinho. E para isso nós vamos ler 2 textos hoje. Você precisa abrir a sua Bíblia, né? ou a sua Bíblia digital, não importa, né? Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Eu não sei se alguém pregou sobre ele esses dias aqui. Se não, ouvirão hoje. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Um dos profetas maiores, segundo o terceiro deles, no caso, e também um profeta do exílio, ou seja, um profeta que viveu fora das terras de Israel. 47, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Acompanhe comigo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. De onde saía a água? Do templo. Guarda bem isso. Ele viu água saindo de debaixo da soleira do templo. Não esqueça esse detalhe, ele é muito importante. E indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar.
Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, e com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e me levou pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que eu só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água dali é saneada, porque onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Glória a Deus. Queridos, quando nós somos impactados pelo poder de Deus, quando nós temos a oportunidade de passar na presença de Deus, de ter um tempo maior buscando a Ele, isso tem que produzir resultados, isso tem que mudar a nossa vida. Aleluia. E às vezes, o que nós não compreendemos é que a vida cristã, ela não é uma coisa estática. A vida cristã não é como um filme que você assiste uma vez, quando você assiste de novo é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não é isso. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu me converti foi exatamente essa questão. Quando eu fui entender o que era ser cristão, o que implicava ser cristão, todos os problemas que poderiam vir, né? Eu fiquei olhando para tudo aquilo, a pessoa me falou como é que funcionava, eu falei, que legal, é uma vida assim que eu quero. Eu não quero uma vida chata, eu quero uma vida dinâmica. A nossa vida, Deus espera que nós a levemos de uma forma que a gente vai crescendo, que nós vamos aumentando, que nós vamos nos aprofundando. E aí, nós vemos aqui as águas saindo do templo, e o profeta vai caminhar por essas águas. No primeiro momento, ele fala que as águas davam só os artérios dele, né? Aquela aguinha rasinha, pouca água. No segundo momento, vai chegar até o joelho. No terceiro, vai até os lombos. No quarto, ele fala que um dia não dá para andar mais, eu tinha que nadar. O que isso mostra, queridos? Progressão. Progressão. Ou seja, ele vai caminhando na presença de Deus, ele vai aproveitando todos os eventos, e com isso a vida vai cada vez sendo imersa no reino de Deus, nas coisas de Deus. Todos nós aqui começamos um dia, lá atrás, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, ou se você está aqui, talvez não tenha conhecido a Jesus, ou tenha entregue a Ele a sua vida ainda, né? Talvez está prestes a experimentar isso, mas lá atrás, como é que nós começamos? Nós começamos pisando na água. No primeiro momento, o que Deus faz na nossa vida é mudar o nosso andar, porque nós andávamos desgarrados, nós andávamos longe da presença de Deus, nós não conhecíamos nada, nós éramos mortos.
E fala que essas águas que o profeta está dando aqui, fala que desce para o mar. E o mar, embora a versão que eu estou usando não mencione, a sua versão está escrevendo, se você deu, para o Mar Morto. As águas foram na direção do Mar Morto. E por que o Mar Morto assim o é? Porque lá não tem vida alguma. Hoje não tem vida. Mas essa profecia está dizendo que um dia Deus vai colocar o templo dele de volta lá em Israel. Vai sair águas daquele templo. E as águas vão descer por aquele deserto. Chegar até o Mar Morto. E aquilo vai virar uma floresta. E essas águas, elas começam, no início da nossa vida, nós começamos a caminhar, pisar nas águas. Mas nós precisamos de mais. Deus muda o nosso andar. Mas o nosso andar, à medida que a gente continua, essas águas têm que subir. Chega até os joelhos que nos lembra, né? Joelho, vamos orar? É quando nós começamos uma vida de devoção maior. É quando o Espírito entra na nossa vida de uma tal forma que nós não podemos mais ficar em pé. Nós queremos nos ajoelhar, nós queremos nos prostrar, nós queremos Ele. E queremos Ele em todo o tempo. Mas as águas continuam. Chegam até os lombos. Ou seja, vai nos purificar todas as coisas. Os lombos, né? Eu vi que um pastor pregou aqui esses dias, eu estava assistindo lá no Face. Ele falou sobre a armadura, né? E a armadura tinha uma que prendia, né? O cinto. Então, quando a água chega, os lombos lembram as entranhas, lembram o interior, ela vai mexer dentro da gente. O Espírito começa a tratar tudo que tem dentro do nosso coração, da nossa mente, porque Ele quer que nós cheguemos mais perto. E eu me lembro de uma vez que nós saímos de férias, eu e a minha esposa, só tínhamos uma filha na época. E nós fomos para Santa Catarina, na casa de um pastor, numa igreja, não era para lugar, numa outra igreja lá. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: você está vendo aqui, quando chega nesse rio mais profundo, quando o nadador está dentro de uma piscina, qual é a única parte do corpo dele que você vê nitidamente? Alguém falou? Só a cabeça. É a única parte que fica nítida fora da água, a cabeça. Quando nós chegamos nesse nível de intimidade com Deus, quem aparece é só a cabeça. É Jesus Cristo. Aleluia. Nós não aparecemos mais. É Ele que reina absolutamente em nossa vida. Aleluia. E essas águas pelas quais nós estamos andando são águas, querido, que saem da onde? Descem do templo do Senhor. Aleluia. Foram derramadas por Jesus Cristo depois da sua ressurreição. E ela quer reger toda a nossa vida. Aleluia. Nós temos que sair depois de um evento como esse, depois de um período como esse, nós temos que ter uma vida mudada. Deus quer que nós entremos em um outro tipo de relacionamento com Ele. No livro de Provérbios, Salomão fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Ou seja, de novo, Ele está nos convidando, nos mostrando que a nossa vida, assim como o ciclo do sol, não pode ser interrompido, né? Não tem jeito, está escuro agora, mas se você sentar ali fora e ficar esperando, não tem jeito. Daqui a pouco vai aparecer os primeiros raios do sol e ele vai raiar e tudo vai ficar claro. É assim que Deus fala que tem que ser a vida do justo. Que tem que ser a minha vida, que tem que ser a sua vida. Nós temos que ir caminhando e nos aprofundando na presença de Deus, com o Espírito de Deus. E quando nós estamos fazendo isso, é como se nós estivéssemos nesse processo de expulsão. As trevas vão cedendo, as trevas vão saindo das nossas vidas, e daqui a pouco tudo que tem é o sol da justiça. Aleluia. Então, vida cristã é um desafio para nós. Ser cristão é um desafio. E nós precisamos entender
uma coisa que algumas religiões entendem e nós às vezes não entendemos. Infelizmente, né? Eu digo. Mas quando eu tinha, acho que alguma coisa em torno de uns 11 anos, meu pai, eu entendia o que meu pai queria fazer. A preocupação do meu pai ela era legítima. A ação estava errada. Porque ele se preocupava com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual dos filhos. Então ele queria e achava importante que os filhos conhecessem alguma coisa de Deus, vivessem com Deus. Só que ele nos levou no lugar errado. E eu lembro dele me levar uma vez no centro de Candomblé. E eu me lembro dele nos levar regularmente, num centro espírita de Mesa Branca. E nós frequentávamos aquele centro. E uma coisa que eu achava interessante, me chamava a atenção nesse lugar que eu ia, era que logo depois que eu cheguei, um senhor Martinho, nunca esqueci o nome dele, ele chegou para mim e disse o seguinte: você precisa passar para outra sala. Eu falei, por quê? Você precisa desenvolver. Eu falei, desenvolver? Eu não entendia o que ele queria desenvolver muito bem, mas eles trabalhavam isso o tempo todo com todo mundo. Por quê? Não, você não pode ficar, você tem que se desenvolver, você tem que atingir, qual é a palavra? Isso, mediunidade. Por quê? Todos que tinham lá, eles queriam que se desenvolvesse. Nós não vamos nos tornar médiuns aqui não, porque nós vamos vir inteiros. Deus nos faz completos. Aleluia. Mas Deus quer nos fazer completamente semelhantes à imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Então, a nossa vida, queridos, ela tem que se aprofundar no Espírito. A nossa vida tem que se encher da luz que vem do alto. E o apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa em Filipenses 2,12. Operem a vossa salvação, desenvolvam a vossa salvação, cresçam na presença de Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas na vida de cada um de vocês. Deus tem coisas grandiosas para fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos tome completamente. Nós precisamos abrir mão das nossas coisas, da nossa vida. Não está errado nós queremos coisas, nós sonharmos com coisas. Não, é absolutamente normal. Mas nós podemos ter tudo o que nós queremos se nós primeiro priorizarmos o Senhor em nossas vidas. Ele vai atender os anseios e os desejos do nosso coração. Ele tem prazer em fazer isso. E Ele fará no momento certo, segundo a realidade que Ele tem planejado para cada um. Mas nós precisamos primeiro priorizar. Fazer o que Ele quer, a vontade dEle. Muito primeiro nele. Uma vez eu vi uma história muito ruim, eu vivi essa história, que eu conversei com essa pessoa, vamos dizer assim. E essa pessoa, é que eu não queria falar que era um pastor, mas não tem jeito, foi um pastor. Para vocês entenderem, eu tenho que falar que era um pastor. Esse pastor construiu uma igreja muito bonita, muito bonita. Eu preguei nessa igreja algumas vezes. Mas um dia ele veio conversar, estava conversando comigo, ou melhor, não comigo, né? Com algumas pessoas, e estava tendo um problema na igreja dele. E eu me lembrei dessa história por causa do salmo que foi lido na abertura, Salmo 84. Até o pardal encontrou casa, né, no seu tempo. Pardal é uma ave, ok? Pardal é ave, guarda esse detalhe. Pardal é uma ave. Só que na igreja dele, os pardais começaram a fazer ninho nas ancas do gesso. E começaram assim, de certa forma, a estragar algumas coisas. Eles colocaram veneno para matar os pardais. Aí, ao que ele falou isso, eu li o Salmo 84 para ele. Na todo o seu tempo, os pardais não encontraram casa, né? Encontraram a morte. Bom, que comparação que eu quero fazer aqui? Pardal, ave. Qual é a ave que simboliza o Espírito? A pomba. E às vezes, meus queridos, a pomba, ela quer fazer ninho no templo.
Ela está procurando um jeito de fazer ninho, ela quer se abrigar, ela quer estar aqui dentro do templo, mas nós temos projetos maiores, nossos projetos, a pomba atrapalha, né? Então a gente mata a presença da pomba. A gente não quer. Só que nós nos enganamos às vezes, porque se nós deixássemos o Espírito tomar conta, Ele ia poder fazer coisas grandiosas, transformar primeiro nossas vidas, e aí, queridos, nos abençoar, nos fazer andar por caminhos que nós sequer imaginávamos. Hoje, nesse treinamento que nós fizemos, teve uma pergunta que foi feita nesse treinamento lá, que era: qual a melhor coisa que aconteceu na sua vida? E a ideia é que nos fazer refletir sobre o dia que nós nos encontramos com Jesus. E eu me lembrei, né? Para mim, com certeza, eu não tenho dúvida alguma. Um dia eu casei com uma mulher fabulosa, né? Mas não foi o melhor dia da minha vida. Depois eu tive 5 filhos fantásticos. Não foi o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida foi o dia que eu tive a oportunidade de encontrar Jesus Cristo. Até porque, por conta de eu ter encontrado a Ele, é que depois encontrei ela. Aleluia. Foi por causa disso. Porque eu encontrei a dona Silvana, né? Primeiro dia que eu vi a Silvana, foi um barato. Eu já não sei o que acontece para ela. Ela tem uns olhos enormes, né? E eu entrei no lugar que ela estava, ele virou, olhou para mim, eu virei as costas e fui embora. Meu Deus, né? Depois eu queria coragem e voltei. Conheci ela no seminário, no ITQ. Foi lá que nós nos conhecemos. Deus mudou a minha vida. Deus me tirou de um lado interior, de literalmente nada, e me deu uma carreira, me deu um caminho, né? Me fez andar em lugares onde eu nunca imaginei, fazer coisas que eu nunca pensei que faria. Eu estou aqui por causa daquele dia. Aleluia. Então, vale a pena nós mergulharmos na nossa vida no Espírito Santo. Vale a pena nós deixarmos que a luz do Senhor nos invada. Vale a pena nós nos esforçarmos para crescer, para se desenvolver. Eu não quero ser pastor, não precisa, mas seja a imagem do Filho de Deus. Aleluia. E se deve ser pastor, seja também. Amém. Né? Não tem problema nenhum. É benção. Agora, queridos, a água saía do templo. Lembra? Eu falei, guarda bem, a água saindo do templo. A água saía lá do templo. E à medida que essa água saía, ela ia se tornando mais profunda. E à medida que ela se tornava profunda, ela caminhava na direção do Mar Morto. E quando o profeta sai de dentro daquela água e volta, ele percebe a transformação que a água que saiu do templo, que ia na direção do Mar Morto, provocou. Nas margens tinha árvores, dos dois lados tinha árvores, tinha frutos. No lugar onde só tinha sal absurdo, agora tinha peixe, tinha animais, tinha vida. Vamos esquecer tudo isso que eu falei agora. Vamos ler um outro texto. Vem comigo, João, capítulo 7. Vou o outro aqui. João 7, verso 37. Todos acharam? Amém. Se não achou, tem escola bíblica aí, eu sei que tem. No último e mais importante dia da festa. Aleluia. Chegou o último e mais importante dia da festa aqui ainda. Faltam 6 dias, certo? Amém. Então, faltam os dias para isso acontecer aqui. Não chegou o dia mais importante ainda. Mas ele continua aqui.
Jesus levantou-se e disse em voz alta. Então daqui mais alguns dias você vai ter oportunidade de ouvir isso aqui, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Amém. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Quem já creu nele aqui, diga amém. Então é com você o negócio. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas já foi. Ele já foi, ele já ressuscitou, ele já foi glorificado, ele já derramou o Espírito sobre todos aqueles que creem nele, e ele fala que se formar um rio de águas vivas no dentro de cada um. Mas vamos ligar isso com um outro texto. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Desculpa, eu sei que tem gente procurando. Pronto? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ezequiel 47. Templo, águas saindo do templo, correndo na direção do Mar Morto e produzindo vida por onde passar. Glória a Deus. Mas agora, nós estamos vendo aqui que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus está dizendo que daqueles que são templo do Espírito Santo, também fluem águas. Corrente de águas. Então percebam isso. Ezequiel 47 é uma parábola para nós. Mas onde está o Mar Morto do nosso lago? Está por todo lado. O Mar Morto está onde você trabalha. O Mar Morto está onde você estuda. O Mar Morto está onde você mora. O Mar Morto está aqui em volta da igreja. Porque onde tiver uma pessoa que não conhece a Cristo, tem uma pessoa ainda morta. E o rio que flui da sua vida, da minha vida, precisa correr na direção dela. Precisa chegar até ela. Precisa fazer com que ela volte à vida, que ela floresça novamente. Nós somos o lugar de onde as águas fluem hoje. Um dia isso vai ser físico, mas hoje é espiritual. Nós somos as testemunhas, queridos. Deus conta conosco. E às vezes pessoas podem permanecer na morte porque nós não nos manifestamos. Porque a gente retém a vida. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar, então, eu, em vez de comprar caderno normal, eu comprava um caderninho que vendia numa banca evangélica. Esse caderninho, sabe que é engraçado? Eu tenho esses caderninhos até hoje, está lá em casa. Os bichinhos têm uns 45 anos de existência. Está amarelo que nem sei o quê. Mas está lá, os primeiros estudozinhos que eu fiz, está tudo lá. E na capa de um deles eu li, lá em 1980, eu li a parábola dos dois mares. E é uma parábola que foi feita baseada no Mar Morto e no Mar da Galileia. O Mar Morto fica lá embaixo. Olhando no mapa de Israel comprido assim, ele está na parte de baixo. O Mar da Galileia está no centro. E lá no norte tem a nascente do Jordão. Eu tive o privilégio de estar lá. Era muito gostoso. Perto da Síria. Nasce o Jordão lá em cima e ele vai descendo. E o Jordão desce e ele entra no Mar da Galileia. E quando ele entra no Mar da Galileia, ali se forma então aquele grande lago, conhecido como Mar da Galileia. Só que ele entra na parte de um lado e sai do outro. E ali tem vida,
ali tem peixes, ali é uma coisa, um lugar muito bonito. Um dos lugares que eu mais gostei de Israel foi ficar perto do Mar da Galileia, em Tiberíades. A água sai de um lugar de vida bonito, abundante, e continua descendo e cai no Mar Morto. E não sai para lugar nenhum. Quando nós permitimos que essas águas que Jesus falou passem por nós e vão para outros, a vida dele jorra em nós. Aleluia. Nós temos vida, nós somos abundantes, nós somos prósperos, nós somos frutíferos. Mas, se eu retenho, eu sou Mar Morto. Só vida. Né? Não tem vida. Então, queridos, Espírito Santo, oração, jejum. Que nós possamos fazer dessa campanha a nossa vida comum, a nossa vida diária. Porque quando Daniel passou por esses 21 dias, se você ler o texto com atenção, você vai perceber que Daniel não planejou. Ele não falou assim, orando, queria ser submisso a Deus, vou fazer 21 dias. 21 dias, vou fazer 21 dias. Vai ler a história de Daniel. Volta um pouquinho lá, capítulo 6, antes de ir para a cova dos leões. Vamos um pouco lá atrás. Daniel orava 3 vezes por dia. Todos os dias. Já era prática comum de Daniel a oração. E justamente por causa disso ele vai para a cova dos leões. E vocês conhecem a história. Né? Aconteceu lá com ele. Quando chega no capítulo 10, o homem que já orava, o homem que já buscava Deus, ele tinha orado ao Senhor por uma situação. Ele faz um pedido, ele ora por uma série de coisas a Deus, ele confessa, e aqui uma coisa importante. E por que ele estava orando? Porque ele queria as coisas para ele somente? Não, ele estava intercedendo pelo povo dele, intercedendo por aqueles que estavam longe dos caminhos de Deus, que eles tinham pecado contra Deus. Ele era um intercessor. E aí Deus dá uma visão para ele, a visão das 70 semanas. E ele não entende muito bem aquela visão. Ele quer esclarecimento de algumas coisas. E aí Deus manda um anjo com a resposta para ele. E o anjo não chega. Porque teve um conflito nas regiões celestes. Aí a tristeza abate, é a hora. Então o jejum de Daniel é consequência da busca de Deus. Entenderam? É busca. Eu não sei como é que você começou essa campanha. Eu não sei. O que motivou você? Mas o que motivou Daniel é que ele queria respostas de Deus. E ele teve. E ele teve a resposta do Senhor. Então, que nós possamos, e com isso eu quero fechar a nossa reflexão hoje, que nós possamos usar esses momentos para nos impactar de tal forma que a nossa vida não seja mais a mesma a partir daqui. Que a nossa vida entre num ciclo de crescimento, de busca ao Senhor, todos os dias. E que a próxima campanha, quando chegar, o próximo 21 dias, ou qualquer outro momento de oração e jejum, quando nós entrarmos, vai ser completamente diferente a maneira que nós vamos fazer. Completamente diferente. Porque já venho, né? É aquela coisa, a Fórmula 1, agora mudou de novo, mas teve uma, não sei se era a Fórmula 1 que fazia isso, ou acho que é a Fórmula Indy, não sei, uma corrida lá, mas é interessante, eles não fazem aquela largada parada, né? Os carros param ali e acendem a luzinha e saem correndo. Não, lá eles vão andando, e daqui a pouco libera e vai de uma vez, pode correr. É assim que nós temos que chegar em cada culto nosso. É assim que temos que chegar em cada campanha nossa. Nós estamos correndo, nós estamos andando. Aí chega a campanha e o Espírito vem. Vai que vai, já estava embalo. Agora, o que acontece? Às vezes, falando em bar no meu passado, às vezes acontece. Aí tem que encher, né? Tudo, né? Encher tudo. Não é só completa, não é completar, enche tudo. Porque a gente chega capengando. Nós somos feitos para andar em lugares
altos. Deus nos fez sentar em lugares celestiais, não embaixo. Deus nos colocou por cabeça, não por cauda. Nós somos o templo de onde fluem as águas da vida. Onde nós passarmos tem que haver vida abundante. A morte tem que fugir da nossa presença. A morte tem que fugir do nosso trabalho, a morte tem que fugir da nossa escola, da nossa vizinhança, a morte tem que fugir. É Cristo que aparece lá. Tão somente Ele. Amém? Espero que isso abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus eterno. Bendito seja o teu nome. Não permita que os cultos sejam iguais na sua vida. Não fique diferente ao que o Senhor estiver fazendo. Às vezes a frieza bate sobre nós, queridos. Nós passamos por um momento parece que o nosso coração não sente mais nada, parece que nada, parece que mexe com a gente. Mas lembre-se de uma coisa: independente do que nós sentimos, independente de qualquer coisa, o Espírito de Deus paira sobre as nossas vidas. Não é pelo sentir que Ele vai mexer conosco, é pelo saber que Ele está aqui. Se o seu coração está gelado, se você não sentir nada, não se preocupa, creia somente. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Queridos, nós não precisamos ver, nós não precisamos sentir, é só crer, porque Ele está, Ele já foi derramado. E às vezes algumas coisas mexem com o nosso coração, mexem com a nossa alma, nos faz pensar que Deus não está mais nos ouvindo. Ele nunca deixa de nos ouvir. Nunca. O Espírito não se afasta da sua vida, meu irmão. Mas eu errei, eu falhei, eu pequei. O Espírito Santo está próximo de você. Ele pode às vezes até ter sido como aquela pomba que eu falei, como os pardais que eu falei, expulsos de dentro. Mas Ele está ao seu redor e não vai desistir de você, não vai desistir de mim, enquanto for possível mudar nossas vidas. Ele não desiste de nós. Oh Deus eterno, nós te bendecemos, te agradecemos pelo teu mover. Oh Deus, nos dá, Pai, um espírito quebrantado, Senhor. Nos dá um espírito quebrantado, nos dá um coração sensível, Senhor Jesus. Nós possamos realmente, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor providenciou para cada um de nós. Nós deixemos o Senhor habitar aqui. Que os nossos projetos não afastem o Senhor das nossas vidas, mas que os nossos projetos sejam os seus projetos, aquilo que o Senhor quer construir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus. Limpa-nos, ó Pai, porque sabemos que o Seu Espírito só habita em lugares limpos. Então, mas nós não precisamos ficar debaixo do pecado, porque o Senhor já nos purificou de todos os pecados. Obrigada, Senhor. O Senhor já nos limpou e nos limpa a qualquer momento que nós precisarmos. Qualquer momento. Nenhum pecado é suficiente para nos separar da Tua presença, porque no momento que nós derramarmos o nosso coração, o sangue do Cordeiro paira sobre nós. Sim, meu Pai. Nós queremos ser templos limpos para que o Teu Espírito flua, Pai. Em nome de Jesus, venha nos encher, Senhor. Venha nos encher. Ajuda-nos a Te buscar. Ajuda-nos a clamar cada vez mais. Ajuda-nos, nós te pedimos. Ajuda-nos. Nos dá força. E a Tua palavra diz, Pai, que o Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então que Ele interceda por cada um de nós aqui, Senhor. De uma forma que nós não conseguimos e nós não podemos.
Ô Espírito, intercede por nós. Intercede por nós. Intercede por nós. Nós precisamos do Senhor. Derrama o seu coração. Derrama o seu coração. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Ele está aqui. Deus está aqui conosco. Ele só quer que nós nos entreguemos. Nós deixemos Ele falar. Nós deixemos Ele entrar. Deixemos Ele tomar conta. É só isso que Ele quer. Todas as preocupações, a gente nos preocupamos com o trabalho, nos preocupamos com tantas coisas. Mas deixa Ele tomar conta agora da sua vida. Deixemos Ele nos dirigir. Nos dirigir. Fluir em nós. Deixa. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Oh Senhor, queremos mergulhar nessas águas. Queremos transbordar. Queremos que elas fluam em nós, por meio de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe profundamente vocês. Amém? Deus abençoe profundamente vocês. Obrigado, pastor, pelo convite. Tá? Um privilégio.